que você fica insistindo em fazer algo de uma forma que claramente não está dando certo para você? Então, a ideia hoje aqui é a gente poder trazer um bate-papo um pouco mais reflexivo, de uma forma natural e espontânea, né? Para que a gente possa compreender muitas vezes que são nos detalhes dos nossos comportamentos, às vezes, que a gente entra num processo de trava psíquica, de trava psicológica, que começa a te atrapalhar ao longo de alguns dias, de umas semanas, que viram meses, que viram anos. E atrapalham muitas vezes muitas coisas que você quer realizar no seu dia a dia. Você já parou pra pensar nisso? Eu não sei você, né, mas eu assim penso bastante, inclusive, nessas coisas. Às vezes até demais, que inclusive é um dos pontos que eu quero mencionar e trazer nesse vídeo, que eu vou falar em breve aqui, ligado a alguns processos de ruminação que tem a ver na medicina oriental com a força do elemento terra, com a força do elemento baço. Mas já já eu falo disso, né? Mas eu queria primeiramente ressaltar, né, esse ponto de reflexão que a gente começou falando aqui, para que você possa observar, por exemplo, muitas vezes eu paro para gravar um vídeo e eu percebo que eu falo, cara, esse caminho aqui não está dando certo. E aí quando eu percebo que eu estou seguindo, tentando fazer aquilo, sempre tem aquela pergunta, né? Será que eu estou fazendo porque eu estou persistindo em fazer e isso é uma qualidade, é uma coisa boa? Então se pergunta isso, né? Eu estou insistindo porque eu estou persistindo para fazer? Ou será que eu estou insistindo porque eu já estou preso aqui na minha trava que não está aceitando que eu não estou conseguindo fazer desse jeito? Eu não estou conseguindo fazer nesse formato. A energia está desorganizada e isso começa a gerar uma confusão mental, é o que a gente chama na medicina chinesa de desorganização do Shen, que é a mente, e aí nada fica claro. Às vezes uma coisa que você fez, né, na semana passada, fala, não, deu certo, aí você vai tentar fazer, aí você fala, pô, mas não tá dando certo hoje para fazer. E aí você fala, mas por quê? Eu fiz lá, e aí aquilo começa a virar uma luta interna dentro de você, porque se deu certo daquela vez, por que não tá dando certo agora? Inclusive a própria motivação principal da criação desse vídeo e de sair essas palavras que eu estou falando para vocês hoje aqui foi exatamente isso. Foi exatamente perceber que aquele processo não estava dando certo de fazer como eu estava querendo fazer. E aí eu gastei um tempo relativamente alto, né, dentro de uma percepção que poderia ter sido modificada antes. Mas também beleza, porque nunca tem uma resposta exatamente certa para isso, né? Porque às vezes você vai persistir um pouco mais para ver se de fato é aquilo, ou se você encontra um caminho. Porque isso também é necessário, né? Não é qualquer barreira que você encontra que você vai parar de persistir e de tentar desenvolver aquilo, certo? Só que aí eu quero levantar um ponto aqui que é um detalhe muito importante de ser observado dentro disso, que é o quê? Vamos pensar assim, uma coisa é você persistir, certo? Outra coisa é você saber também fazer uma autoavaliação com o tempo e perceber que muitas vezes você já está num estado desorganizado, não só naquele dia, mas às vezes há alguns dias que você percebe que as coisas já não estão fluindo já muito bem. E aí você começa a achar que as coisas estão dando errado, aí você começa a achar que isso ou que aquilo outro. E muitas vezes não é. É só o próprio movimento te pedindo para fazer outras coisas, te pedindo para fazer de outro jeito. Então, muitas vezes, esse estado ele é muito persistente, percebe? De você estar num determinado movimento, de uma tarefa que você está realizando, e você perceber que não está fluindo daquela forma. Então, se você percebe que isso já está se repetindo, então isso te dá um mecanismo de, quando acontece da próxima vez, aí você fala, não, então eu vou parar um pouco mais rápido aqui e deixa eu já mudar um pouco a forma que eu estou fazendo isso, porque senão isso começa a virar uma autocrítica, um perfeccionismo, que muitas vezes só vai te levando a não fazer mais ainda as coisas. Então já conta aqui pra mim até, inclusive, se você pensa nisso que eu tô falando, deixa aqui o seu comentário aqui no vídeo para eu saber se isso faz sentido para você e se você pensa nisso também. Inclusive, vamos chegar no ponto ali do que eu falei para vocês explicar do baço, e eu quero fazer um comentário antes disso, que é muito do que eu estou falando aqui tem sido muito motivado do que a gente está trabalhando no programa do PISA. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais depois, tem um formulário aqui que está aqui logo abaixo na descrição do vídeo, onde você pode preencher esse formulário e a gente vai ter um tempo para poder conversar e eu entender mesmo se o programa é para você, tá? Mas do que se trata, né, de fato, esse programa e por que eu estou relacionando uma coisa com a outra? Porque o programa, ele é muito montado, de fato, para pessoas que estão em uma percepção de que, cara, não dá mais para tentar outras técnicas, não dá mais para toda hora ficar tentando uma técnica nova.
eu consigo identificar que, independente do que eu faça, tem padrões que se repetem. Então existe um lugar mais profundo que precisa ser alterado. Esse, só para contextualizar, é um dos pontos principais para quem faz sentido o programa PISA. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, você preenche o formulário ali que a gente vai conversar. Mas chegando no ponto do baço e da ruminação, eu falei para vocês, porque eu mesmo me reconheço muito nesse padrão. Então é uma coisa que, com o estudo da medicina chinesa ao longo de muitos anos, eu fui conseguindo entender, depois de bastante tempo de prática, na verdade, que esse padrão começou a se estabelecer um pouco mais em mim e, na verdade, que eu já até tinha ele e não sabia. Então, o que significa esse padrão, né? Quando a gente fala de ruminação mental, o que a gente está falando? A gente está falando de um mesmo pensamento, de uma mesma forma ali que não se altera muito. Então ela começa a ficar muito enrijecida. Então, na medicina oriental, a gente pode relacionar cada coisa que você imaginar, a gente pode relacionar com um monte de órgãos, de um monte de formas. Estou fazendo um recorte aqui para a gente fazer essa relação específica com um comportamento que diz respeito a essa energia do baço e a esse comportamento do baço, que é essa força da Terra. Então a Terra, ela gosta de estrutura, ela gosta de linearidade, ela gosta de deixar as coisas no mesmo lugar. Então isso é uma qualidade, de você conseguir focar, de você conseguir manter a direção que você teve, que veio lá do Shen, que veio da mente, beleza? Mas isso aí é um outro ponto para a gente falar depois. Então isso são qualidades, porém, quando a Terra começa a ficar com esse enrijecimento, né, mental, que é no sentido de não conseguir transformar aquele pensamento. Então uma coisa que te incomoda, ela te incomoda muito. Então aquele pensamento volta toda hora. E aí uma coisa que parece que sai de um pouco do lugar, né, que aí já leva um pouco a gente para o perfeccionismo, para uma coisa que às vezes que é muito metódica, muitas vezes, começa a te atrapalhar muito, porque parece que tem muitas coisas que estão fora do lugar, entendeu? E aí isso começa a virar uma autocobrança, uma autocrítica, e aí muitas vezes as coisas parecem que não está dando certo. Então é nesse sentido que eu tenho falado agora para vocês aqui da ruminação do baço, que tem a ver com a pergunta inicial aqui do vídeo, né? De você parar para pensar de por que às vezes você insiste tanto numa coisa que não está dando certo para você. Você pode pensar nisso às vezes em um dia, ou você pode pensar isso ao longo de um comportamento que sempre se repete ao longo das semanas, dos meses e até da sua vida inteira. Então, como a gente fala do baço, a gente está falando dessa capacidade energética de transformar uma coisa em outra. E o baço, como a gente está falando da força da Terra, a gente está falando de uma força que é mais densa. Então, uma coisa que não se transforma, ela acumula fortemente, gera uma densidade maior. Então isso começa a atrapalhar, enfim, diversos funcionamentos e essa fluidez mental mesmo. Então, quando uma coisa... Então perceba muito bem isso. O ponto que eu queria deixar mesmo desse vídeo é o quê? Perceba essa relação. Se você está persistindo, tá? Porque é uma qualidade importante de você colocar energia, colocar foco e procurar caminhos, ou se a energia já está desorganizada, já não está funcionando direito, e você continua tentando fazer uma coisa que claramente não está dando certo. Então observa bem esse ponto, faz esse exercício, inclusive comenta aqui comigo depois como que funcionou para você, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês e reforço aqui o convite, de caso você sinta a necessidade de algum olhar mais individualizado, específico, aqui no Oriente-se a gente tem também atendimentos individuais com acupuntura e outras terapias manuais também. E temos o programa PISA, que é um programa desenvolvido em grupo, que eu garanto para vocês que é um ponto auge de encontrar profundidade com simplicidade para você encontrar um caminho interno para mudar realmente a forma que você quer direcionar a sua vida e conseguir realizar as coisas que você quer. Então, se isso fizer sentido para você, clica aqui no link abaixo que a gente vai conversar. Beleza? Então, até a próxima, tamo junto, se inscreve aqui no canal, já compartilha aí também. E a gente se vê na próxima.